Ele é apenas um escravo inútil. Sua rotina é trabalhar e apanhar todos os dias. Mas um acidente aconteceu e ele tocou um grimório. E uma semana depois, o mago mais poderoso do reino queria ele como seu discípulo. Isso foi um choque no continente inteiro, porque somente os nobres conseguiam usar magia. Mas agora um escravo se tornou um forjador de grimório. Tudo começa explicando que são pedras preciosas. Pedras preciosas são encontradas nesse continente. Raramente, algumas pedras dessas abrigam magia antiga perdida. E elas ficaram conhecidas como pedras de mana. Sob os pés de uma festa nobre, haviam escravos, forçados a polir minério bruto todos os dias. Esse é o nosso pratinha. E ele tá pensando, bom, mas só isso por hoje. Tem outro escravo sofrendo bullying. O cara tá falando, o que é isso? Isso daqui não tá muito bem polido não, hein? Você acha que dá pra ganhar algum dinheiro com esse lixo aqui? Vocês são todos inúteis. Vocês têm que fazer elas brilharem assim. Mas quando ele vai tirar da mão do pratinho, o pratinho segura e fala, pare, eu ainda não terminei de polir isso. Porém, a rapaziada já começou a bater no pratinha e falou, é você de novo, pirralho? É sério, você me irrita com esses seus olhos. Você acha que pode se meter o bom só porque é bom em polir pedras? Seu escravo inútil. Um pirralho como você precisa aprender a lição. Já que você quer tanto polir pedras, faça parte de todo mundo também. Vamos decidir quantos com isso daqui, ó. Então ele começa a bater no pratinha. Dá 2 porradão nele. E a rapaziada vai saindo falando, ah, esse pirralho. Mas o pratinha fala 3 pancadas. O cara fala o quê? O pratinha fala, se você me bater 3 vezes eu consigo polir 3 pedras, não é? O cara fala, não me toque, escravo. O outro fala, vamos daqui. Mas o pratinha fica falando, só mais um soco. Os caras ficam puto com ele e começa a bater no pratinha. E de fundo tem um velho olhando tudo isso. Um tempo depois, quando o pratinha voltou pra sua cela, ele tá todo surrado. Enquanto pensa, ah, já é de manhã. Droga, eu me empolguei demais. Vermelho, amarelo, azul. Eu nunca vi esse azul claro antes. Ela tinha muito mais coisa lá dentro do que as outras pedras. Era realmente muito linda. E eu queria polir mais pedras dessas. Queria que eles deixassem polir essas pedras o dia todo. Mas nesse aí, ele escuta um barulhão. É o cara chutando a grade, falando, bora pro trabalho, bora lá. Alguém estende a mão, perguntando, consegue ficar de pé, garoto? É aquele velhinho de antes. O pratinho acha meio suspeito, pensando, qual é a dele de repente? Ninguém nunca tentou falar comigo. E ele pergunta, você quer alguma coisa? O velho fala, só um pouco. A rapaziada tá amedrontando os escravos como sempre. E o cara fala, ei, vocês aí, se eu pegar vocês conversando, eu vou acabar com a raça de vocês. O pratinho não tá nem prestando atenção, ele tá pensando, essa é outra cor que eu nunca vi. Como será que ela vai ficar depois de polida? E o velho pergunta, garoto, por que você fez aquilo? O pratinha fala, ei, eu tô tentando me concentrar. O velho fala, conversa comigo um pouco. O garoto olha pro lado, vê que o guarda tá distraído e fala, ah, nada demais, eu só queria polir as pedras, só isso. É que eu nunca vi nada assim tão lindo lá nos becos. Então vemos o passado do pratinha, na época em que ele era um órfão. Ele estava tão desesperado. Sobreviver já era um desafio imenso todo dia. Ele não tinha nada para se apoiar. Era como se ele já fosse um cadáver. Depois disso ele virou um escravo. Aqui não tá muito melhor, mas pelo menos ele tem essas pedras misteriosas. O velho pergunta, você deixou eles te baterem só por isso? Você perdeu seu sono, não foi mesmo? Mas o pratinha fala que aquele velho fala demais. Isso não é da conta dele, é coisa que ele gosta. Ele gosta dessas pedras lindas. O velho fala, linda? Essas pedras? O pratinha fala sim, mas o velho em resposta fala, neste mundo há pedras para vento, fogo e água. Várias pedras de mana abrigando todo tipo de magia. Muito mais do que aqueles que eles nos fazem polir aqui. E o pratinha pensa no mundo todo tipo de pedras de mana? E ele fala, tem muito mais do que aqui. Ei velhote, me conte mais sobre essas pedras de mana. Pra onde eu deveria ir? Onde é que eu posso encontrá-las? O velhinho fala, bom, primeiro você tem que sair daqui. Mas nisso aí alguém já chegou dando um porradão naquele velho e ele cai. Enquanto é uma voz de fundo falando, já faz um tempo desde que eu vim aqui. E quem disse algo sobre sair? É outro velho, segurando um grimório na sua mão. O pratinha fixou seus olhos naquele grimório. E o velho pergunta, onde é que vocês acham que estão indo? Nisso aí aquele outro velho já encarou ele. Ou mesmo continua falando francamente e pensar que vocês iam considerar uma fuga. Mas o velho no chão fala, Malik, seu maldito, você não tem vergonha de vir e mostrar essa cara para mim? O outro velho dá um sorrisinho de deboche. O pratinha pergunta, ei, você conhece ele, velhote? O velho fala, sim, este homem se desviou de um caminho de um mago. Ele é um traidor. O velhinho fala, ah, qual é? A gente se dava tão bem como colegas forjadores de grimórios por mais de 30 anos. O velhinho no chão fala, a gente foi sim bons amigos. Você era dirigente excepcional e eu cheguei até a confiar em você. Apresentei minha família para você. Mas 2 semanas atrás, você não só usou aquela criança para roubar o meu livro, mas você também tá vendendo pedras de manas ilegalmente por trás dos panos. Como o líder dos forjadores de grimórios, eu não posso te perdoar. O velhinho fala, ah, seu hipócrita, é por causa dessa sua mentalidade de coração mole que você é um incompetente e perdeu seu grimório desse jeito, não é mesmo? Ó, sem precedentes, gênio que manipula livremente mais de 10 tipos de magia antiga. O maestro dos milagres. Porém, mesmo alguém como você não é nada sem seu livro, é só um velho comum. Mas o velho muito puto fala, não toque no meu livro com essas suas mãos imundas. O outro dá uma risadinha e fala,
seu? Você não tem nada aqui. Eu pensei que ia poder usar esse grimório, mas eu não fui capaz de usá-lo. Não importa quantas vezes eu tente, eu não consigo ativar essa maldita magia antiga. Então pra mim, isso é um lixo completamente inútil, jogando o grimório no chão. E eu, Pratinha, penso, o que é isso? O livro e aquelas pedras estão tão lindas, elas estão brilhando. Só de olhar para elas eu me sinto tão inquieto, é como se elas estivessem me chamando. O velho vilão continua falando, bom, já que sua força não vem dessas ferramentas, ela deve vir desses seus malditos olhos. Desembucha tudo logo, Klaus. Como exatamente você vê o poder das pedras de mana? Nisso aí o pessoal já pegou o velhinho e começa a espancar ele, e o Pratinha também é segurado, e ele grita, velhote! E o velho no chão fala, mesmo se eu te contasse, você seria capaz de ver com esses seus olhos turvos manchados pela ganância. O outro velho fala, seu maldito, você pelo menos percebe a situação que você tá? Você não passa de pura arrogância e hipocrisia. Agora mesmo você é só um lixo de um velho frágil. Eu vou te usar como cobaia para obter poder, até o fim da sua vida. Eu com certeza tomarei para mim, custe o que custar. Ele se vira, pega uma lamparina e fala, eu juro, e ele arremessa aquele fogo no grimório do cara. O Pratinha já viu isso e fica desesperado. O velho pergunta, Malik, o que você tá planejando fazer? O outro responde, isso daqui não me serve de nada, então me deixe garantir que você nunca mais pense em escapar novamente. O outro grita, pare com isso, e o cara então arremessa no fogo aquele grimório e as pedras de mana, e o Pratinha fica só olhando aquilo. Porém ele sai correndo em direção das chamas. O pessoal se pergunta, o que? Ele é louco? E o Pratinha pulou nas chamas, ele pulou para pegar as pedras de mana, e ele pensa, a pedra de mana está... O cara grita, o livro, garoto, pegue o livro. O Pratinha que não tá se queimando no meio das chamas, mas o outro velho fala, pare de interromper, criança, seu pirralho, e ele vai pra atacar o Pratinha, mas ele fica surpreso porque o Pratinha parou o golpe dele, e o Pratinha fala, sai do meu caminho, velho, e empurra ele. Então ele vai em direção ao grimório e consegue encostar nele, e ele pensa, eu consegui, mas ele tem uma surpresa, porque aquela magia começou a rodear seu corpo, e o velho de longe pensa, garoto, não me diga que você... O Pratinha tá confuso, pensando, o que é isso? Parece que algo está queimando dentro do meu peito, tudo no meu campo de visão está brilhando, sinto que eu poderia fazer qualquer coisa agora. O velho vilão grita, ridículo, enquanto pensa, um mero escravo despertou como forjador de grimórios. Ele grita, ei, tragam imediatamente. Enquanto continua pensando, eu tenho que me certificar que esse grimório não caia nas mãos do Klaus. Então, conjurando uma magia, ele fala, saiba o seu lugar, escravo. O Pratinha fica assustado com isso, e o velho grita, água, devolte. Nisso, várias magias foram na direção do Pratinha, e quando ele tá prestes a ser atingido, as chamas rebateram o ataque daquele velho. E o Pratinha pensa, essas chamas eu consigo controlá-las. O velho pensa, como assim ele consegue manipular magia imediatamente? O que é esse pirralho, é um prodígio? E o velho, enquanto olha pro Pratinha, ele pensa, aquele olho especial que consegue ver aquelas letras, e alta compatibilidade com magia antiga. Esse garoto pode ser um gênio incomparável, porém, mesmo que ele possua talento, ele é ainda apenas um novato sem conhecimento adequado. Malik está em um nível totalmente diferente do dele. Nesse ritmo, o velho grita, garoto! O Pratinha pensa, isso aí, eu preciso entregar esse grimório para aquele velho. Então ele foge daquele outro velho. O mesmo fala, até parece que eu vou deixar, fazendo uma magia incrivelmente poderosa. Mas o Pratinha já tá prestes a entregar o grimório pro velho. Enquanto se defende, ele faz isso. Além de conseguir entregar o grimório, ele ainda conseguiu entregar as pedras de mana, mas ele foi arremessado longe. E agora o outro velho começa a falar, ei Malik, você estava tendo a vantagem, mas isso acaba aqui. O outro velho fala, você acha que eu não estaria preparado para você? Aqui estão eles. O velho fala, o que diabos você vai fazer com essas crianças? O Pratinha nota que tem uma coisa no ombro das crianças. Ele pensa, será que aquilo é uma pedra de mana? O velho fala, isso daqui, veja, eu as criei exatamente para derrotar você. Uma joia especial. A cobaia então cai sem vida no chão. Parece que ela teve sua vida só pra isso. O velho e o Pratinha fica de cara vendo isso. Aquele outro guarda fica horrorizado. E o velho fala, ei seu maldito, você recorreu até a experimentos humanos. O Pratinha também tá muito puto com isso. O outro velho continua falando, eu apenas busquei poder como um mago. De qualquer forma, lixo é lixo. Sendo úteis para minha pesquisa, eles deveriam se sentir honrados. Então aquela mana do velho começa a se espalhar por todo o lugar. E ele faz uma magia negra e vermelha. Mas o outro velho, fazendo a magia de fogo, consegue proteger todo mundo. O Pratinha fica impressionado vendo aquele duelo de magos. Porém, o velho está muito cansado. E o vilão fala, eu esperei muito para esse dia. O dia que eu veria você de joelhos e esmagaria você. Há quanto tempo eu sonho com isso? Klaus, você não desiste, não é? Você será ceifado junto com aquele pirralho que acabou de despertar. Eu vou aproveitar bastante e vou usar vocês como cobaias. O Pratinha fica preocupado com isso e pensa, nesse ritmo
Ele pega ela e pensa, se eu conseguir fazer apenas como eu fiz mais cedo, lembre-se daquela sensação, aqueles padrões. Eu me recuso a passar o resto da minha vida aqui nesse lugar como escravo e muito menos uma cobaia. Eu vou ver o mundo e todas as pedras de manas que existem lá fora. Nisso aí já chamou a atenção do velho vilão e do outro velho. E o Pratinha tá se levantando enquanto fala, este lugar e você, tudo, absolutamente tudo, queime até as cinzas. O velho vilão vai pensando, não brinca, ele extraiu magia antiga de uma pedra, sem nem mesmo usar um livro. E o outro velho tá pensando, ele tá fazendo as pedras de manas ficarem fora de controle. O outro velho fica puto com isso e ele gira uma pedra de mana no seu grimório, enquanto fala, ei, você é só um Hellis escravo, fazendo um ataque. Mas o Pratinha para aquele ataque facilmente. Em volta do Pratinha sua magia é simplesmente muito mais forte. E aquele velho pensa, droga, e o Pratinha continua avançando e ele tá cada vez mais perto. Os guardas daquele outro velho já ficam horrorizados. O velho grita, o que vocês estão fazendo? Parem esse escravo. O pessoal grita, sim senhor. E o Pratinha pensa, droga, se eles chegarem vai ser complicado. Eu preciso tirar os outros escravos daqui. Nesse caso, velhote, cuida dos caras atrás da gente. O velhote então nota os escravos atrás dele. E o Pratinha com sua magia vai enfrentar o velho e aqueles guardas. E é isso que ele faz. Mas os guardas não são páreo para a trocação do velho e do Pratinha. E só no fogo cruzado eles já são pegos. O Pratinha continua avançando então na direção do outro velho. O velhote tá falando, ei crianças, vamos fugir daqui. E assim eles conseguem salvar aqueles escravos do fogo. Mas a luta do Pratinha e do outro velho só continua. Aquele velho tem mais experiências e ele tá aguentando. Mas o Pratinha tá cada vez mais perto. E o velho tá pensando em pensar que eu perderia para um mero escravo. Esse tipo de coisa é impossível. Então seu círculo mágico é quebrado. As pedras de mana dele então caem nele. E o Pratinha acerta uma magia no seu peito. E o velho fala, e pensar que você iria arruinar meus planos desse jeito, seu maldito lixo, desapareça. Fazendo uma armadilha cobrindo o Pratinha com uma energia negra. E o velho pensa, eu ganhei. E aquela esfera negra então é rachada. E o Pratinha pega aquele velho pelo pescoço e fala, não se meta no meu caminho de novo. Então ele aperta o pescoço do velho e ele cai ali derrotado. O velhinho de fundo tá pensando, esse garoto tem potencial. E pensar que ele venceria o Malik desse jeito. O Pratinha fala, ei velhote, esse cara aqui é um criminoso, né? Vamos fazê-lo pagar pelos seus crimes. O outro velho fala, é claro que sim. Então ele já toca na sua pedra de mana do seu grimório, faz uma magia de selamento. E ele fala, vamos levá-lo lá pra cima. Aquela pedra de mana tá se esgotando e o Pratinha já cai sem forças. Mas o velho segura ele e fala, aguente firme, vamos sair daqui. E eles saem daquele lugar enquanto está pegando fogo. E depois de muito tempo o Pratinha vê a luz do sol. E o velho fala, veja garoto, estamos livres. O Pratinha grita, eba, nós conseguimos sair. Ei velhote, cadê aquele lugar cheio de pedras que você mencionou? Aqueles que tem várias pedras de mana e tudo. O pessoal já tá gritando, aquele escravo fugiu da mansão, peguem ele. Quarta cena, o Pratinha tá sendo julgado no tribunal. O juiz tá batendo o martelo, falando, o indivíduo foi acusado do crime de incendiar a propriedade do mago Lord Malik. Como vocês podem ver, o réu é apenas um escravo. Não há necessidade de um interrogatório. Vamos condená-lo à morte. A plateia já tá gritando, escravo inútil. E o juiz fala, levem-no daqui. Quando o Pratinha vai abrir a boca para falar, ele é interrompido por alguém que chega falando, eu desejo apresentar uma objeção. Enquanto o Klaus vai passando, o pessoal vai falando, ei, aquele ali não é o Klaus? O grande maestro dos milagres? Aquele mago é incrível, por que ele vai ajudar um escravo? Como assim? E o Klaus fala, senhor, eu acho que esse julgamento é prematuro, você não acha? Somente porque ele é um escravo? O que você diz, vossa majestade? Então é nos mostrado o rei, que fala, há quanto tempo, Klaus? Klaus então se curva diante do rei. Como o acusado é um escravo, essa sentença é justa, porque um homem igual a você iria proteger ele. Mas o velho fala, porque essa criança é meu aprendiz. O velho aprendiz? O pessoal fica então comovido pensando, como assim o escravo despertou? É realmente verdade? E então o cara tira as algemas do Pratinha, enquanto o rei vai falando, se essa criança é realmente um forjador de grimórios, então devemos escutá-lo. No entanto, Klaus, eu não duvido da sua palavra, grande mago, mas eu nunca ouvi falar de um escravo se tornando um forjador de grimórios antes. Então o Klaus mostra o grimório e a pedra de mana pro Pratinha. Os dois se encaram. O velho dá um sorrisinho e o Pratinha corresponde. E ele fala, eu entendi, velhote. Para que essas pessoas me escutem, eu não preciso falar, eu preciso mostrar o meu valor como um mago e não como um escravo. E também revelar quem é exatamente o vilão dessa história. O público começa a vaiar de novo, falando, exatamente, vossa majestade. Isso é exclusivamente para os nobres. Os plebeus jamais conseguiriam. Mas nisso aí o Pratinha já tocou na pedra de mana e fez a sua magia de água para todo mundo ver. Isso calando a boca de todo mundo, até do rei. E o Pratinha tá pensando, então isso é magia de água. Mas um cara na plateia grita, deve haver um engano. Você tem ideia de quantos nobres desejam se tornar forjadores de grimórios? Não tem como um meles escravos. Mas o Pratinha corta ele falando, blá blá blá, vocês são tão irracionais, fazendo uma magia de água que chega pertinho do chapéu daquele cara. E o Pratinha continua falando, tanto você quanto aquele cara que continuavam falando sem parar sobre linhagens. Olha, todos de cima para baixo. Vocês nobres e forjadores de grimórios são realmente tão incríveis
incríveis assim? Tão incríveis ao ponto de sair impunes de um assassinato? Me responda. O cara fala, claro que não. Assassinato é um crime imperdoável, nunca é permitido pela lei. E o Pratinha fala, então nesse caso tem alguém aqui que merece ser punido muito mais do que eu. Com um simples movimento do dedo, o chapéu daquele cara cai. O cara que tentou se livrar do velhote e de mim, Malik, aquele que fez experimentos humanos com cobaias humanas e crianças, não deveria ele ser julgado aqui? O rei fala, Klaus, isso. O mago fala, exatamente, vossa majestade, isso tudo é verdade. Se não fosse por ele, eu duvido que eu estaria aqui inteiro. Se querem alguma prova, vão na mansão do Malik agora mesmo. Com certeza evidências estarão lá. E o Pratinha tá pensando, aquelas crianças levadas para o porão, elas todas serviram como experimentos humanos. Isso é imperdoável. E o Pratinha vai falando, mesmo depois de dizer tudo isso, se esse país vai se livrar de mim só porque eu sou um escravo, então eu vou lutar com tudo o que eu tenho e sairei daqui. Nisso aí todo mundo já ficou de boca calada. Mas o velho fala, vossa majestade, o senhor deixaria mesmo um forjador de grimórios do nosso país ir embora desse jeito? Me responda, vossa majestade. Nisso aí o rei já encarou o pessoal e ele respondeu, é claro que não. O julgamento acaba aqui. Ordenem os cavaleiros que investiguem a propriedade do Lord Malik imediatamente. Então o mago vai se virando pra sair junto com o Pratinha, mas o rei chama ele falando, Klaus, você entende, não é? Não tire os olhos desse seu aprendiz. O mesmo fala, como deseja vossa majestade. E então do lado de fora o Pratinha tá falando, finalmente tô livre. Você parece uma pessoa totalmente diferente com essa roupa, hein, velhote? Eles te chamam de um mais forte ou sei lá o que, você é um mago poderoso? O velho fala, não me chame de velho, me chame de mestre. E não é mago, é forjador de grimórios. O Pratinha fala, tá tudo bem, entendi, o mais importante é que eu tô livre. Ei, me conta mais sobre aquelas pedras que você falou, pra onde eu devo ir? O velho fala, dá pra você se acalmar, criança? Olha só, você é muito impaciente. Eu disse a eles que você era meu aprendiz, não disse? Você terá que estudar os fundamentos de como ser um forjador de grimórios do zero. O Pratinha fala que não quer se tornar forjador nenhum, ele é um mago e vai atrás de pedras por conta própria. O velho fala, eu admiro seu espírito, Alan, mas escute bem, este continente está muito perigoso agora, graças aos demônios do oeste. Eles atacam todos os países sem nenhum motivo. Para uma pessoa sem estudos igual a você seria loucura, e ainda mais viajar sozinho seria pura imprudência. Você acabaria morto antes mesmo de sair do território humano. O Pratinha fecha seus punhos e fala, mesmo assim, eu quero ir encontrar essas pedras. Foi você que me disse, mestre, que um mundo incrível lá fora existe, não é? O mago respira, ele bate com o grimório na cabeça do Prato e fala, eu sei. Foi por isso que eu disse para você estudar. Se você precisa procurar por pedras mágicas, você precisa adquirir conhecimento primeiro, suas propriedades e suas classificações, a magia contida dentro delas. Toda a sua perspectiva mudará dependendo se você entende a magia ou não. Se você estudar na torre mágica e se tornar um forjador de grimórios, você ganhará autoridade, poder e conhecimento, as coisas que atualmente estão te faltando, e você ganhará em abundância. Use o apoio da torre mágica ao seu favor, para que você possa viver como você quiser nesse mundo. E o Pratinha fala, então eu posso viver como eu quiser nesse mundo? Eu preciso de poder. E ele fala, tudo bem, se você diz, mestre, então eu vou pra torre mágica. Mas no momento que eu achar que é uma perda de tempo, eu caio fora imediatamente e vou pra minha jornada, certo? O mago fala, justo. Então agora, Alan, bem-vindo à torre mágica, nosso novo forjador de grimórios. E no primeiro dia da academia mágica, o velhinho tá falando, bom, eu mencionei isso ontem, mas escute, a torre mágica serve como a principal defesa desta nação contra as invasões demoníacas, mas ela também é uma instalação de pesquisa. Os forjadores de grimórios aqui lidam com missões encomendadas pelo Estado, ou se focam em suas pesquisas. Eles são livres para passar seu tempo buscando empreendimentos do que se adequam às suas habilidades individuais. O espaço superior lá em cima é conhecido como o Grande Salão. Basta subir essas escadas e você o encontrará. Dito isso, vá lá e conclua seu registro final. O Pratinha pergunta se ele não vai com ele. O velho fala que ele não pode não, ele tem assuntos. E também ele já pediu para alguém acompanhá-lo. E ele fala, Alan, dê o seu melhor. O Pratinha então começa a subir as escadas. Ele fica cansado, a torre é realmente muito alta, mas ele começa a ouvir vozes e ele chega no lugar. Até que ele vê algo que fica impressionado. É um livro gigante e vários alunos de magia, mecanismos desconhecidos e vários magos poderosos. O Pratinha pensa, um livro gigante? Que isso? E o que todo mundo tá fazendo? Alguém chega falando, então você é o Sr. Alan. O Pratinha leva um susto. Ele olha pra trás e a garota fala, eu estou certa, não é? O mestre da torre me pediu para esperá-lo aqui. Então o Pratinha consegue terminar o seu registro. Junto da sua identificação, ele recebe também instruções, falando, mantenha isso com você o tempo todo. O Pratinha pensa, uma pedra de mana? A garota fala, sim, esse é o seu rank, aprendiz. Você pode subir de rank acumulando conquistas através de missões e pesquisas. Quanto maior seu rank, maior seu salário e autoridade. Por favor, dê o seu melhor. O Pratinha pergunta se tem alguma missão que ele pode pegar agora mesmo. Ela fala que sim, vamos encontrá-la. Então ela fala que ele pega as missões ali na memória. É assim que eles chamam o livro gigante, conhecido como memória. Isso porque cada registro de missão e pesquisa
desde a fundação da Torre Mágica até os dias atuais e está gravado nesse livro. E ela fala, coloque as mãos em qualquer lugar. É isso que o Pratinha faz. E o livro reconhece ele, usuário Alan, autenticação bem sucedida, ranking aprendiz. Por favor, diga o que deseja. A mulher fala, você pode operá-los com comando de voz. Tente pedir para ele mostrar todas as missões disponíveis. O Pratinha fala, missões, eu quero aceitar uma. A menina fala, pode conversar normal, ele entende. E o livro fala, consulta de missão, as seguintes missões estão disponíveis. Como regra geral, os aprendizes são obrigados a formar dupla, com um forjador de grimórios de rank padrão ou superior para lidar com missões. Para sua primeira missão, Sr. Alan, o mestre da Torre Mágica já distribuiu uma aqui. Mas o Pratinha interrompe ela falando, eu quero pegar essa missão de investigação de minério. Ela fala, espere, você ainda é só um aprendiz, você precisa se formar primeiro. E ela envolve combate também em vários demônios. Mas o livro fala, missão aceita. E ela fica doida falando, você realmente aceitou, você tá ficando louco, você precisa de um supervisor. O Pratinha fala, se começar uma luta vai ficar tudo bem, eu sou bem forte. Mas mais importante, quem é esse tal supervisor? Ela fala, você ainda não conheceu? É o Sr. Lucas. Ele é o único aprendiz do mestre da Torre Mágica, que é renomado como o maestro dos milagres. Geralmente leva 10 anos para ser promovido a ranking intermediário, mas ele é um forjador de grimórios excepcional que conseguiu isso em meros 4 anos. Nisso aí já chegou outra garota e ficou babando o ovo desse tal de Lucas. Elas ficou falando um monte de coisa e blá 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 blá. Nisso aí também surgiu rumores naquela torre falando que o Pratinha era só um escravo. Como assim um escravo tá naquele lugar junto com eles? O Pratinha ignora tudo e todos e vai seguindo na direção, pensando, eu preciso encontrar esse instrutor. Tomara que ele não seja chato demais. Eu preciso subir meu ranking logo. Quando ele abre a porta, ele vê um cara vestido de faxineira. E o cara tá falando, por que tá essa bagunça toda aqui? Por que ninguém consegue colocar as coisas de volta no lugar? As roupas também, olha só como é que tá uma bagunça. Ele chega a ver os pés do Pratinha e fala, mestre. O Pratinha fala, quem é você? O cara se levanta, então você que é o Alan. É um prazer conhecê-lo. Eu sou o Lucas. Eu sou o seu veterano. E o Pratinha pensa, então é ele. Esse cara me assustou, ele é doidão. Lucas então vai falando, você acabou de chegar, não é? Presumo que você foi informado sobre a nossa missão. Você parece estar nervoso, mas relaxa, eu vou estar com você o tempo todo. Se tiver alguma dúvida é só perguntar. O Pratinha fala que não tá nervoso não, e ele já pegou outra missão. Deu uma olhada. O cara fala, uma missão diferente? Essa missão aqui é na Floresta do Sul. Este lugar aqui para a sua primeira missão? Missão de combate? E o Pratinha pergunta, quando a gente vai partir? O Lucas fala, se eles saírem amanhã, em cerca de umas 2 horas, mas... O Pratinha fala, então tudo bem, então a gente parte amanhã, beleza? Ele se vira e sai andando bem frio. E o cara pensa, tudo bem. O Pratinha olha pra trás e pensa, esse cara parece bastante legal, mas não há necessidade de ficarmos amigos. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso adquirir o máximo de conhecimento possível. Eu quero ler todos esses livros, para assim eu conseguir o direito de participar da cerimônia de seleção de Grimório. Então um dia eu vou partir para minha jornada. E ali mesmo o Pratinha dormiu, lendo os livros. Ele tá acordando, pensando, eu peguei no sono, droga. Ele olha o Lucas, ele tá de madrugada fazendo suas pesquisas. O Pratinha já regalou os olhos, porque ele viu pedras de mana. Como sempre, ele fica encantado com isso. O Lucas tá mexendo com elas. E ele fala, foi mal, eu te acordei. O Pratinha, que já chega pegando uma pedra, fala que não. E ele tá pensando, é muito linda. O Lucas fala, você também consegue ver, não é? Apenas eu e o mestre nessa torre mágica consegue ver magia antiga dentro dessa joia. E o Pratinha nem tá ouvindo, ele tá pensando, nossa, é uma moldura de ouro, que incrível. E ele fala, como eu pensei, essa moldura é diferente. O Lucas vê que o Pratinha tá tentando entender, ele não entende nada. Então ele explica pro Pratinha o desenho da borda diferente entre joias de atributo e joias derivadas. O Pratinha pergunta, atributo e derivada? O Lucas fala, pedras mágicas que contêm magia antiga são joias, e uma joia que foi processada para que um usuário de magia possa usá-la. As joias são divididas em 2 tipos de magia antiga, imbuídas nela. Joias de atributo e joias derivadas. A joia que está na sua mão direita manipula fogo, água, terra e vento. Isso é uma joia de atributo. E agora na sua mão esquerda é uma joia derivada. Ela causa vários fenômenos anormais. Ela pode todo tipo de coisa, como ver através de objetos, tornar sua audição mais sensível. Aqui, veja, os formatos dos encaixes na esquerda e na direita são diferentes, não é? É porque um é para joias de atributo e outro para derivada. A direita é o circuito para derivadas. E o Pratinha pergunta, então esse circuito extrai a magia antiga? O Lucas fala, isso mesmo. É por causa desses grimórios que a gente consegue usar magia antiga. Grimórios eles são praticamente a própria vida de um mago. E o Pratinha se lembra que o mestre também disse algo assim, quando o Malik estava tocando no seu grimório. E o Lucas continua falando, um grimório que se encaixa perfeitamente ao próprio usuário torna-se mais fácil de manipular a magia dentro dele. E a magia também fica muito mais poderosa. E o Pratinha pensa, será que um dia eu vou conseguir fazer tudo isso? E o Lucas continua falando, você aceitou um pedido tão imprudente, era porque você queria seu próprio grimório, não é? O mais rápido possível. O Pratinha fala, bom, é verdade, meu próprio grimório. Tenho certeza que ele será meu melhor companheiro nessa viagem. Então, no outro dia, quando eles estão partindo, na Floresta do Sul, o Lucas tá falando, o chão está bem lamacento aqui por causa da chuva. O Pratinha pergunta, tem uma cidade por aqui? Mas não tem nenhuma pessoa? O que elas estão fazendo? O
Pratinha pensa, isso é estranho. Então eles vão entrando na cidade. E o Lucas fala, deveria haver uma entrada aqui. Então o Pratinha pensa o que significa, mas ele é interrompido por algo que aparece na sua frente. É um lobo demoníaco. E o Lucas fala, você tem o seu grimório fornecido, não é? O Pratinha fala sim. Então os lobos avançam na direção do Lucas e do Pratinha. E o Pratinha pensa, as joias que eles me deram foram de fogo e água. Joias de atributo. Ele tava tão encantado com as joias que nem prestou atenção na explicação. O Lucas interrompe o pensamento dele falando, fique perto de mim, para que eu possa te proteger direito. Mas o Pratinha fala, obrigado pela preocupação, mas eu consigo me proteger pelo menos. Assim, fazendo um feitiço. Então com um círculo e uma luz saindo do chão, o Pratinha faz um feitiço de terra. E ele pensa, essa joia tem um poder bruto, é um pouco difícil de moldar, mas eu consigo. Assim, conseguindo atingir aqueles lobos e eliminando eles. O Lucas já ficou impressionado com isso. E o Pratinha fala pra ele, para você eliminar esses demônios de rank baixo, é só destruir a pedra do núcleo deles. Eu li isso num livro ontem. O Lucas dá um sorrisinho e fala, entendo. Afinal, você também era um aprendiz do meu mestre. Foi mal, te subestimei. A partir de agora, vamos ver o que você consegue fazer. E o Lucas então começa a ajudar o Pratinha com sua magia de vento. Um lobo está prestes a pegar o Lucas, mas o Pratinha elimina ele. Parece que os dois já estão fazendo um bom trabalho em equipe, mas eles escutam gritos vindo da mina. É um soldado que está sendo comido por um demônio. O Pratinha e o Lucas saem correndo. O Pratinha pensa, droga, tá muito longe. Mas o Lucas já agarrou ele e falou, não perca o seu livro, segure-o firme. Vento dançante. Então ele faz uma magia saltando em alta velocidade na direção da mina. O Pratinha fica com medo, mas quando ele observa o soldado sendo atacado por demônios, ele já fecha a cara e lança um feitiço protegendo aquele soldado. Um círculo mágico surgiu do chão e aqueles dois lobos foram ceifados na hora. Eles chegam perguntando, ei, você tá bem? O cara fica feliz falando, ah, vocês são forjadores de grimórios. O Lucas manda ele para um lugar seguro, porque tem um demônio encarando ele e parece ser o líder daquela matilha. O Pratinha nota algo naquele lobo. Ele pensa, eu consigo ver uma luz fraca vindo daquela pedra de mana. E ele pergunta pro Lucas, ei, os demônios podem ser derrotados sem destruir a pedra do núcleo deles? O Pratinha pergunta, por quê? Qual o problema de repente? O Pratinha fala que é porque ele consegue ver uma luz fraca vindo daquela pedra de mana. O Lucas fala que ele não consegue ver. O Pratinha pensa, será que ele é o único que consegue ver isso? Nem mesmo o Lucas, tão talentoso, consegue ver. Ele dá um sorrisinho e fala, bom, se a gente quer mesmo saber, a gente precisa primeiro pegá-la. Então vamos cortá-la primeiro. Temos que parar os movimentos dele. O Lucas tá assustado pensando, ele tá mesmo pensando em pegar aquela pedra de mana dele? E o Lucas pergunta, você realmente consegue ver uma luz dourada vindo daquela pedra de mana? O Pratinha fala que sim, é pequeno comparado com a pedra de mana, mas ele consegue ver. O Lucas pensa, parece que ele não tá conseguindo, ele realmente consegue ver alguma coisa. E ele fala, entendo, então vamos nessa. O Pratinha ficou muito feliz. E o Lucas pergunta, bom, já que você quer fazer isso, você tem um plano, né? O Pratinha fala que vai imobilizá-lo. Então você corta ele com sua magia de vento. E dito e feito então, o Lucas chama a atenção daquele lobo, fazendo amarras de vento. O Pratinha já foi pras costas do lobo. E o Lucas grita, Alan, agora. E o Pratinha então se concentra. E ele pensa, o chão ao redor do demônio. Triture bem a areia lá. Triture os grãos de areia. Então um círculo mágico apareceu nos pés do demônio. E com outra magia, só que agora de água, o Pratinha derrama um monte de água em cima do lobo, fazendo assim lama, atolando ele. E agora ele finaliza com a magia de terra, prendendo aquele lobo. E ele grita pro Lucas, agora. O Lucas já tá em cima do lobo, gritando, lâmina de vento. Ele lança aquele ataque. Porém, aquela pele do lobo não é rasgada, ele repeliu o ataque. O Lucas fala que aquele lobo é muito forte, só o vento não vai funcionar. O Pratinha pensa, aquela lâmina de vento não deu certo, ela é incrivelmente afiada. O que a gente pode fazer agora? Ele pensa, se as pedras de mana não vai funcionar, ele olha pra pedra de fogo e pensa. Então ele grita pro Lucas, falando, use aquele ataque de vento mais uma vez. Dito e feito, o Lucas faz, falando lâmina de vento. Mas agora o Pratinha comba com sua magia de fogo. E ele vai pensando, é como se adicionasse calor naquele vento. Círculos mágicos surgem do lado do Lucas. O mesmo fica surpreso. O Pratinha tá pensando, misture o poder do fogo ao poder do vento. Cada vez mais e mais. Só mais um pouco. E ele grita, agora Lucas. O mesmo já dispara sua magia. E aquele incrível ciclone de vento e fogo indo na direção do lobo consegue derrotá-lo. Assim, libertando aquela pedra de mana que ele tava fazendo de núcleo. O Pratinha sai correndo em toda direção. O Lucas fala, ei, a gente conseguiu. Alan, onde você vai? O Pratinha tá correndo. Ele pula e consegue pegar aquela pedra de mana. E ele pensa, eu consegui ver ela de perto. O Pratinha tá todo feliz. O Lucas tá de fundo falando, nossa, eu nem acredito que a gente conseguiu. Você é realmente muito impressionante. Mas o Pratinha ignora e fala, então essa é a pedra do núcleo de um demônio? O Lucas tá pensando, em termos de habilidades bruta, ele está no mesmo nível de um forjador de grimórios intermediário. E aquele movimento sincronizando sua magia com a minha foi realmente muito incrível. Ele tem um talento natural para executar uma ideia tão excêntrica com facilidade. Um verdadeiro prodígio. Então o Lucas fala, minha nossa, parece que eu vou ter um companheiro incrível. E o Pratinha mostrando a pedra fala, olha só, tem realmente uma luz dourada aqui dentro. Bem menos do que em uma pedra de mana, no entanto. O Lucas se aproxima bem de perto e fala, eu não consigo ver nada, não adianta. Vamos voltar, vou perguntar para o mestre depois sobre isso. Se isso realmente abriga magia antiga, talvez eu possa extraí-la e transformá-la
transformar em alguma arma ou algo assim. Os soldados então gritam: "Ei, forjadores de grimórios, vocês estão bem?" E o pessoal avisa que o demônio foi subjugado. Pergunta se algum aldeão tá ferido, mas o Pratinha sentiu alguma coisa. E ele pensa: agora há pouco, eu senti como se tivesse alguém me chamando. O pessoal tá conversando de fundo e o Pratinha nem tá prestando atenção. Mas o Lucas grita: "Alan, antes da gente continuar, deixe-me verificar as joias e o seu livro." O Lucas então vai andando, o Pratinha fica só olhando pra trás. O Pratinha parece estar concentrado em alguma coisa, mas o Lucas chama ele. Um tempo depois, o pessoal já tá comemorando, tá todo mundo a salvo. O Lucas fala que não tem nenhum problema com o livro dele nem as joias. O Pratinha pergunta: então a gente vai checar o veio de minério dentro da mina agora, certo? Mas o Lucas fala: sempre que um veio de minério com potenciais de pedras de manas é encontrado, é regra que nós, forjadores de grimórios, temos que confirmar pra ver se realmente são pedras de mana. E o Pratinha pensa: um veio cheio de pedras de manas, não é? E ele fica muito empolgado com isso. E ele fala: vamos nos apressar. Enquanto pensa: eu tô muito curioso pra saber o que era aquela sensação estranha de antes. Mas um cara careca fala: ei, esperem vocês dois. Vocês estão planejando entrar naquela mina? Eu não vou permitir isso. Por favor, não irritem o Sr. Anuma ainda mais. O Lucas pergunta: quem é Sr. Anuma? O cara fala: ele vive dentro da mina desde os tempos antigos. Ele é o guardião da floresta. Mas um jovem fala: para com isso, pai, você tá assustando eles. Mas o velhinho fala: é por causa de vocês, jovens, que tudo isso aconteceu. Vocês pararam de adorar o Sr. Anuma e então a gente foi atacado por demônios. O Pratinha pergunta: o que a gente faz? O Lucas fala: como assim o que devemos fazer? Nós vamos apenas fazer o nosso trabalho, como de sempre. Então a gente já vai indo. Mas o velhinho fala: eu disse para não irem, esperem. Mas os dois ignoram e vão para a mina. O Lucas fala: Sr. Anuma, não é? Deve ser alguma fera fantasma. O pior é que eu nunca ouvi falar sobre isso. O Pratinha tá encantado com a mina. E ele pergunta: uma fera fantasma? O Lucas explica então: feras fantasmas são criaturas que não são nem animais nem demônios. Seus corpos são feitos de pedras de mana. O Pratinha já cresceu os olhos e falou: pedra de mana? O Lucas continua falando: acho que eu tô entendendo como você funciona. Bom, dizem que elas vivem por mais de 1000 anos e podem usar magia antiga livremente. Ou pelo menos é isso que as lendas dizem. Dizem que várias feras fantasmas ainda estão vivas no continente. Provavelmente ainda existem muitas que nem mesmo a Torre Mágica tem conhecimento. Assim como aquela história sobre o Sr. Anuma, as feras fantasmas são frequentemente adoradas como deuses. E o Pratinha pergunta: então tem uma dessa aqui também? O Lucas fala: quem sabe? Mas se houver, provavelmente é uma fera fantasma não registrada. Então não a espere encontrar facilmente. Afinal de contas, eles são deuses. Dizem que elas concedem presentes somente porque elas querem, apenas por puro capricho. Tem magos com quem elas simpatizam especialmente. É isso que tá escrito nos documentos. Mas isso é só antigamente, é basicamente um conto de fadas. O Pratinha pensa: isso parece bom demais pra ser verdade. Como será a aparência de um ser inteiramente feito de pedras de mana? Se elas vivem tanto tempo, talvez eu pudesse perguntar a elas: o que realmente são as pedras de mana? Talvez aquela voz que eu ouvi mais cedo seja uma fera fantasma? Eu adoraria falar com uma. Mas o Lucas fala: a gente chegou. E o Pratinha então olha pra frente. Tá iluminado de pedras de mana. Eles chegaram no veio de pedras de mana. O Pratinha fala: esse brilho, essas pedras são realmente muito lindas. O Lucas fala: como nós conseguimos ver aquela luz dourada, pesquisas sobre minérios de manas ficam mais fácil para nós. O Pratinha pergunta: então quem não consegue ver tem que usar uma ferramenta? O Lucas fala: exatamente. Mas de repente o Pratinha tem uma sensação estranha. Ele pensa: aquela sensação de novo. Ele olha pra trás e pensa: tá vindo alguma coisa. Mas um buraco surge do seu pé. E o Pratinha cai. O Lucas grita: Alan, mas não consegue ajudar. Então o Pratinha cai feio no chão. Ele se levanta um pouco com dor, mas ele nota que na sua frente tem ainda mais pedras de mana. E elas estão brilhando muito. Tem muito mais do que ele tinha visto antes. O Pratinha tá encantado com aquele lugar. O Lucas, desesperado, grita: Alan, você tá bem? O Pratinha grita de volta falando que tá bem. O Lucas fala que vai aí o mais rápido possível. E o Pratinha vai pensando: quanto mais fundo eu vou, mais azul e brilhante fica. Espera, acabou de acontecer alguma coisa. O que foi isso? É chifres? Então surge uma criatura do meio dos cristais de mana. O Pratinha pensa: uma criatura viva? Então vemos uma cauda de um peixe. É uma baleia gigante com chifre. Ela não mostra más intenções. Ou é isso que o Pratinha pensa? E ela fala pro Pratinha: não há necessidade de ficar em guarda. Eu sou apenas um mero ancião. Eu falei ela por causa de baleia, não sei se é homem ou mulher. E o Pratinha pensa: que estranho. É como se as palavras estivessem vindo diretamente dentro da minha cabeça. Seu corpo é feito de pedras de mana. Isso é incrível. O Prata pergunta: você é uma fera fantasma? O ancião fala: suponho que já fui chamado assim uma vez. E o Pratinha pensa: disseram que é uma existência divina e que nunca chegaria a conhecer. E o Pratinha pergunta: por que você está me chamando? O ancião fala: eu fui atraído por um cheiro nostálgico. Esses seus olhos, você é um dos que conseguem ver, não é? São olhos especiais, capazes de ver o mesmo mundo que nós, os anciões. Costumava ver muitos como você, mas pelos últimos vários séculos, eu não vi nenhum sequer. O Pratinha pergunta: como assim o mesmo mundo? Você tá falando dessa luz dourada? O ancião fala: luz dourada, não é? Essa seria a magia antiga. Nossos olhos refletem um brilho de mana que preenche o mundo, e foram feitos para ver a magia que
que perdura desde os tempos antigos, que foi aprisionada dentro dos minérios. E o Pratinha pergunta por que outras pessoas não conseguem ver. O ancião continua: o motivo pelo qual esses olhos são concedidos? Infelizmente eu não sei. No entanto, um velho conhecido meu uma vez disse que é um tesouro concedido apenas àqueles que são capazes de ser amados pelo mundo. O Pratinha amado pelo mundo? Como assim? Ele não entende, mas parece que de alguma forma aquelas palavras são nostálgicas para ele. Tocando na baleia, ele pensa: é tão gelado, como se uma água fria e gelada estivesse fluindo. Um frio similar, como se eu estivesse rodeado de gelo, mas também é uma sensação boa. E o Pratinha fala: feras fantasmas são realmente muito lindas. A fera diz pro Pratinha: obrigado. Essa é a primeira vez que alguém me diz isso. Da próxima vez que eu encontrar os 7 reis estelares, poderei me gabar de ter conhecido um humano como você. O Pratinha: 7 o quê? O que é isso? O ancião fala: eles são o ápice de nós, criaturas antigas. 7 reis nobres, comparado a 7 estrelas. Eles são os pilares do mundo, aqueles que viveram mais tempo e possuem os poderes mais fortes. O Pratinha pensa: então existe 7 criaturas ainda mais incríveis que essa que está na minha frente? O ancião continua falando: faz bastante tempo desde que vi um pela última vez. E também parece que eu falei demais. Eu não falava assim há eras. Viver uma vida longa faz a gente se cansar facilmente. O Pratinha fica: desculpa o incômodo. E o ancião fala: é hora de eu voltar a dormir. E o Pratinha fala: esses 7 reis, onde eles estão? E o que é exatamente essa magia antiga? O ancião fala: não se preocupe, amado filho do mundo, pequeno mago. Sinto o amor excepcional, deslumbrante do mundo radiando de você. Se você continuar a trilhar seu caminho ao lado desses seus olhos daqui pra frente, os 7 reis estelares certamente cruzarão o caminho com o seu destino e o guiarão para a fonte da magia. O Pratinha: fonte da magia? O ancião continua: seria melhor ouvir os detalhes dos próprios reis. Agora estenda sua mão ao pequeno mago seguindo em direção ao futuro. Concederei uma modesta bênção. É uma magia um tanto complexa, mas se for você deve ser capaz de lidar com isso. É uma escama condensada, centenas de anos de mana pelos quais eu vivi. O Pratinha pensa: uma pedra de mana de uma fera fantasma? E o ancião continua falando: criança amada pelo mundo, você certamente será capaz de alcançá-la. A pedra de mana primordial. O Pratinha fala: espera, eu tenho tantas perguntas para você. O que é essa pedra de mana? Porém, tudo começa a ficar branco ao seu redor. Quando ele vê, ele já não tá mais naquele lugar. E o Lucas tá falando: Alan, graças a Deus eu te encontrei. E o Pratinha olha pro lado e pensa: cadê aquela caverna de antes? Eu consigo sentir, mas ela tá tão longe. Ela tá dormindo em algum lugar dessa mina, eu tenho certeza. E o Lucas pergunta: o que é isso que você tá segurando? O Pratinha fala: isso daqui é uma benção de uma fera fantasma. O Lucas fala: o quê? O Pratinha: uma escama que me foi dada por uma fera fantasma, ou alguma coisa assim. E o Pratinha tá pensando: como é que será que eu explico pra ele? O Lucas tá confuso. E então, chegando na torre mágica, o maestro dos milagres tá falando: então você trouxe de volta a pedra do núcleo de um demônio e recebeu uma pedra de uma fera fantasma. Ela com certeza é diferente das outras pedras de mana. E o relatório da missão? O Lucas fala que ainda não fez. E o mestre continua falando: então envie apenas um relatório sobre os parâmetros da missão. Eu mesmo vou relatar aos superiores sobre a fera fantasma, sobre a bênção e a pedra do núcleo do demônio. E o mestre fala: ei Alan, isso é algo que a fera fantasma deu a você. Você mesmo deveria poli-la e processá-la em uma joia. Eu vou preparar as ferramentas e o polimento de pedra. Você pode usar a pedra do núcleo do demônio como material de pesquisa também. Vai levar tempo para preparar as ferramentas primeiro. Então vai e faça o relatório da sua missão. Você também deveria ir selecionar um grimório enquanto isso. O Pratinha fala: um grimório? Ao ouvir isso, ele vai correndo e pega o Lucas. Vamos o mais rápido possível pegar o meu grimório, deixando o mestre pra trás. E o Lucas tá pedindo calma. E o Pratinha tá pensando: finalmente vou ter o meu próprio grimório. Então eles chegam numa sala que tem 2 guardas. Ela tá trancada. O Pratinha entra e é uma biblioteca gigante. Os sinos avisam a chegada do Pratinha. O pessoal fica comovido, falando: então vai ser uma cerimônia de seleção de grimório. Quem é dessa vez? Tá brincando comigo? É aquele garoto escravo? Mas esse escravo não tinha só 2 dias aqui? Como diabos ele conseguiu o direito de participar? Tem outros falando: que vacilão, não tem como Hellis escravo ser reconhecido por um grimório. Mas ouvi falar que o Lord Klaus trouxe ele pessoalmente. Mas uma coisa é certeza, o Pratinha com certeza é famoso. A menina de antes tá pensando: Alan, então você realmente vai tentar, não vai? Antes de entrar, o Lucas fala pro Alan: Alan, escute bem. Na cerimônia de seleção de grimório, o grimório é quem escolhe o usuário. Você nunca deve tocar nos grimórios nas prateleiras. Se um grimório escolher você, ele virá até você. Senão você volta de mãos vazias. O Pratinha fala: se eu não for escolhido, eu não vou ganhar um grimório. O Lucas fala: exatamente. É por isso que apenas o direito de participar da cerimônia é te dado. Magos que são muito inexperientes não serão reconhecidos por um grimório. Você tem que refinar suas habilidades e completar missões se não for reconhecido. E assim voltar de novo para participar. Aqui, pegue isso. O Pratinha pergunta: o que é isso? Então surgem asas? O Lucas fala: é uma ferramenta mágica que nos permite monitorar o que você vê de longe, para evitar qualquer tipo de trapaça
faça durante a cerimônia. É procedimento padrão transmitir a imagem para a memória. Nós devemos estar aparecendo na memória agora mesmo. Você não precisa se preocupar muito com isso. Eu vou esperar aqui fora. Ele dá um suspiro e fala boa sorte lá dentro. Então o Pratinha entra naquela grande biblioteca e ele pergunta o que é isso. É completamente silencioso aqui. Eu consigo sentir algo, como a respiração de uma criatura viva. Aquela luz? Entendo. Nem todo livro aqui é um grimório. Os que estão brilhando devem ser um grimório. Quando ele vai tocar, ele lembra, não toque neles. Que droga. E como é que eu vou saber qual grimório vai me escolher? Isso não é muito legal. Ele se pergunta o que é isso, um demônio? Então ele corre atrás e pensa, não, é outra coisa. Ele vê um lobo com um símbolo na sua testa. Os dois se encaram. O lobo vira de costas pro Pratinha e sai correndo. O Pratinha corre atrás dele e ele entra mais fundo naquela biblioteca, num lugar que tá muito iluminado, e o Pratinha tá em cima de uma prateleira. O lobo e o Pratinha se encaram. O lobo abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, mas de repente começa a brilhar e vários feixes de luz aparecem rodeando o Pratinha. E então aparece muita magia, deixando o Pratinha muito assustado. E aparece um grimório. O pessoal que tá assistindo fala, só pode estar de brincadeira, não é? Esse brilho não é de magia normal, é? Ei, quanto poder tem esse escravo? Não vai me falar que aquele boato era verdade, não é? O pessoal já ficou encantado com isso. Até os professores estão falando, brilhar assim definitivamente não é normal. Será que a afinidade dele com a magia antiga tem algo a ver com isso? O Pratinha então estende as mãos, aceitando aquele grimório. E ele pensa, eu consigo sentir um fluxo de mana que parece exatamente como os batimentos cardíacos de uma criatura viva. É tão quente. Então você é o meu grimório. Abraçando ele. O maestro dos milagres está pensando, eu sabia que esse garoto tinha potencial, mas não sabia que era tanto assim. Um tempo depois, o Pratinha vai visitar o mestre. E ele fala, mestre, eu peguei um livro. O mesmo fala, sim, eu estava assistindo. O mestre fala, parece um pouco velho, mas é um bom livro. Cuide bem dele. Primeiro sente-se ali, nós precisamos conversar. Pratinha tá tomando um chá de fundo, o mestre tá falando. Eu estive pensando no que você disse, sobre receber uma bênção de uma fera espiritual. Alan, me conte mais uma vez, o que aquela criatura espiritual disse a você? O Pratinha fala, então, aquela criatura me disse que eu sou uma criança amada pelo mundo ou algo assim. Ele disse também que eu tenho bons olhos por conseguir ver a luz dourada. Consegue ver o mesmo mundo que as feras espirituais veem. E também ela disse que um tal de rei vai me guiar até a fonte da magia. O mestre fala, eu achei que poderia ser cedo demais se transformar num forjador de grimórios, mas deve ser melhor te contar. Os 7 reis estelares são 7 poderes e famosas criaturas espirituais, cuja existência é comentada por todo esse continente. Há uma criatura espiritual governando cada território. O Pratinha fala, mas se fosse assim, não teria só 5 ao invés de 7 reis? O Lucas fala, o paradeiro dos 2 restantes é incerto. Também dizem que eles se movem pelo continente. O mestre e eu estamos investigando isso há muito tempo, mas nós ainda não conseguimos encontrá-los. O Pratinha fala, então é sobre a fonte de magia? O mestre fala, a fonte de magia está muito provavelmente se referindo ao que é chamado de ponto. O Pratinha, ponto? O mestre fala, seu nome foi passado de geração em geração, através de lendas antigas. A pedra imbuída com a primeira magia nascida neste mundo, existe uma teoria sim, mas sua verdadeira natureza ainda é desconhecida. Se você conseguir encontrar isso e usar a magia escondida dentro dela, a pergunta que pendurou por centenas de anos, nós poderíamos ser capazes de descobrir o que é realmente a magia antiga. Alan, a criatura espiritual que você encontrou no subterrâneo daquela mina, disse que o rei estelar te guiará, não é? O Alan confirma e o mestre continua. Nesse caso, você deve procurar os 7 reis estelares, e quando você encontrá-los, pode ser seu destino encontrar uma palavra misteriosa. E o Pratinha tá pensando, essa pedra de mana que eu recebi da criatura, uma bênção. Mesmo a pedra de uma criatura espiritual que não é um rei transporta com tanta luz, então as pedras mantidas pelas criaturas espirituais chamadas de reis elas devem ser ainda mais incríveis, certo? E o Pratinha fala, mestre, eu decidi, eu vou me tornar um forjador de grimórios e vou procurar pelos 7 reis estelares pelo continente, e então eu vou ver cada pedra de mana neste mundo com meus próprios olhos. O mestre fala que ele precisa se preparar de certa forma. Essa é uma informação divulgada apenas para forjadores de grimórios de alto rank dentro da Torre Mágica, mas a invasão dos demônios do oeste estão causando danos por todo o continente agora. Também se diz que o real foco deles talvez sejam as criaturas espirituais. De fato, no território da tribo dos Guardiões de Pedra, houve um relato de que houve uma criatura espiritual que vivia oculta. Ela foi atacada e morta. Se você conseguir os 7 reis estelares, você encontrará inimigos, desde demônios até pessoas comuns. Para se preparar para isso, você deve se tornar mais forte, Alan. Você precisa ser o forjador de grimórios mais forte de todos. Você encontrou um objetivo. Para começar, você precisa fazer a manutenção do seu livro mágico. Então vá na oficina. O mestre fala, o mestre me disse para vir aqui, mas ele olha, o pessoal lá tá fazendo as coisas. Aquilo ali é o distrito das oficinas dentro da Torre Mágica. O Pratinha pensa, esse lugar é muito animado. Alguém fala, manutenção de livro, é? O Pratinha fala, sim. O cara fala, tudo bem, deixa-me dar uma olhada.
Isso daqui não vai demorar muito. Vá lá pra dentro e espere. O Pratinha fala, você consegue dizer isso só de olhar? O cara fala, você encontrou um bom livro? Cuide bem dele. O Pratinha tá curioso com as orelhas daquele cara. Ele pensa, essa pessoa é... E o cara fala, você não está acostumado a vê-las, não é? Nós somos o povo da floresta. Manusear ferramentas mágicas e livros exigem técnicas que os humanos não têm. E nós, o povo da floresta... Bom, olha ali. Aqueles guardiões de pedras estão administrando aquela oficina. O Pratinha pensa que elas são pedras de manas não processadas. Aqui numa lanterna do lado delas, entendo. Eles estão usando fragmentos de pedras de manas que não podem ser transformados em joias para alimentar as ferramentas mágicas. O Pratinha fica muito encantado com tudo isso. E ele pergunta, ouvi dizer que tem uma criatura espiritual na terra do povo da floresta. O cara fala que tem sim, e que ela protege a floresta e o seu povo. Mas qual o motivo? Você tá interessado? O Pratinha fala que sim, ele quer conhecer muito ela. Como é a aparência dessa tal criatura? E qual o poder que ela tem? Qual sua cor? Ela brilha muito? O cara fala, eu sou só um artesão, sabe? Eu não sei dos detalhes. Se você tem que perguntar, pergunte para os guardiões. Tem pessoas que têm muito mais informações sobre essas bestas espirituais. Tem pessoas que até protegem ela. E eles são o melhor para dizer isso. Eles possuem uma conexão única com ela. De todo o povo da floresta, são eles que guardam os maiores segredos sobre a criatura espiritual. Você tem um bom cheiro para um mago humano, então vou te contar uma coisa boa. Está na hora da caravana viajante do país do povo da floresta chegar. Todo ano alguém muito habilidoso vem junto escoltar a caravana. O Pratinha fala, sério? O cara fala, sim, mas é um segredo. Corta a cena, tem alguém deitado em cima da caravana e ele fala, dever de escolta é um saco. O cara fala, nós vamos chegar em breve à Torre Mágica. O cara fala, entendi, Torre Mágica, não é? O Klaus era interessante, mas no nosso último encontro ele não me venceu. Será que tem alguém interessante com muita coragem por aí? Ah, eu queria muito encontrar uma pessoa assim. De volta pro Pratinha, ele agradeceu o cara e pegou seu livro, com a manutenção em dia. No outro dia, o Pratinha tá polindo a pedra de mana dele. O Lucas fala, você passou a noite toda polindo isso, não é? O Alan fala, é que eu tô quase terminando. Mas o Lucas fala que o mercado de viajantes já chegou. O Pratinha tá impressionado, ele nunca viu essas coisas antes. A mulher fala, legal, não é? É um artesanato do povo da floresta. O Pratinha, povo da floresta? Ele se despede enquanto pensa. Essa foi quase, eu quase me esqueci do meu objetivo. Tem alguns do povo da floresta patrulhando por aqui, mas ninguém parece habilidoso o suficiente. Será que ele está mesmo nesse lugar? Esse lugar negocia até mesmo animais vivos. Mas do nada acontece uma grande explosão. O Pratinha se pergunta o que tá acontecendo. O pessoal já tá correndo. Tem um monstro atrás do cara. O Pratinha pensa, um animal escapou? Não. Aquilo é um demônio? Eu estou com um mau pressentimento sobre isso. Alguém fala um Moloch? O outro cara fala tem algo errado com ele. O bicho já tá gritando e todo mundo sai correndo, mas o Pratinha corre na direção do monstro. Um cara chama o Pratinha, mas ele só ignora. Enquanto os magos combatem o monstro, eles vão falando. Esse tipo de monstro não deveria atacar. Então por quê? Mas o Pratinha então tá abrindo seu grimório. O monstro tá atacando os magos. Ele abre a boca e tá com uma magia neles. Mas o Pratinha consegue defender o outro mago com uma magia de terra. O pessoal se pergunta, uma criança? Não, olha só, ele é um forjador de grimórios. Mais um aprendiz? Alguém grita, ei, você tá tentando morrer? Você é só um aprendiz, criança. Você não é páreo para ele. Deixe isso para nós, o povo da floresta. O Pratinha fala, deixar com vocês? Então ele olha o pessoal. O pessoal tá falando, aguente firme, eles estão levando uma surra pro monstro. O cara tá falando, flechas não vão funcionar. O cara fala, nós ficaremos bem. Se pelo menos ele estivesse aqui, o Xumiel, o nosso guardião. Tem um cara dormindo. O pessoal fala, o que diabos aquele preguiçoso tá fazendo? Enquanto isso tá acontecendo uma batalha feroz. O Pratinha tá só se defendendo. Enquanto pensa, incrível, a velocidade de invocação da minha magia é completamente diferente. E pensar que para poder extrair poder seria tão fácil assim. Um grimório é realmente incrível. Tocando na sua pedra de mana, esticando seu braço, fazendo uma magia de água. Um círculo surgindo dos céus. Mas o demônio manipula a magia de terra para se defender. E ele tá preparado para atacar o Pratinha. E é isso que ele faz. O pessoal grita, aprendiz, tome cuidado. Uma grande explosão acontece então de terra. Mas o Pratinha conseguiu se defender com o poder de água dele. O pessoal fala, ei, aquele ali não é um aprendiz, não é possível, ele é muito forte. Um cara tá olhando de fundo, ele dá um sorrisinho e fala, é, interessante. O Pratinha tá atacando com sua magia de água. O monstro se defende com sua magia de terra. Mas o Pratinha pensa que isso não tá levando a lugar nenhum. Mas ele nota, ali, eu vejo. Acho que precisa atacar um ponto específico para eliminá-lo. Mas uma magia de vento poderosa chega atravessando e arrancando a cabeça daquele monstro. E um cara atrás do Pratinha fala, nada mal, baixinho. O Pratinha fica surpreso, ele pensa, esse cara tá num nível completamente diferente dos outros. Esse cara é forte. O cara fala, eu te assustei? O pessoal tá chamando, Xumiel, onde é que você tava? Muito obrigado, Xumiel.
Mas alguém chega falando: Shumiel, onde é que você teve esse tempo todo, seu preguiçoso maldito? A gente se machucou um tanto, você não sabe? Você precisa ter mais responsabilidade pela sua posição. Mas o Shumiel fala: vocês entendem as suas próprias posições? Você não tem vergonha de falar isso pra mim? Depois de usar uma criança humana como escudo? Bom, de qualquer forma, esse baixinho aqui é muito forte. Parece super divertido também. Mas o monstro vai se levantando no fundo. O pessoal fala: você tá de brincadeira comigo, não é? Shumiel fala: é sério mesmo? O pratinho então olha. O monstro tá se levantando, só que sem cabeça. E mesmo assim ele tá manipulando magia. Nisso aí o Shumiel já pegou o pratinho e criou distância. Ele pergunta se o pratinha tá bem. Mas o pratinha fala: você tá me sufocando. O monstro manipulando magia de terra. O pratinha tá pensando: não deveria ser normal ele se mover assim. O que significa? Aquilo que eu estava olhando estava certo no final de contas. O Shumiel fala: ei mago, eu te dou uma abertura. Consegue acabar com ele? O Alan fala: eu não me importo em te ajudar, mas em troca você tem que ouvir um pedido meu, senhor guardião. Shumiel dá um sorrisinho e fala: bom, eu vou pensar no seu caso. Agora bora lá. O Alan pensa: beleza, agora eu posso perguntar a ele sobre as feras fantasmas. Ele toca na sua pedra dentro do seu grimório então. O cara já fica surpreso porque o pratinha tá fazendo uma grande e poderosa magia de água. O pratinha fala: eu vou dar meu jeito, então garanta que você vai me dar cobertura direito. Ele continua pensando, extraindo magia mais e mais. Esse é o meu próprio grimório. Assim, então, atacando aquele demônio. O demônio consegue se defender com sua magia de terra. Mas o pratinha fala: você não é páreo para mim. E atravessa a defesa do demônio. Shumiel fala: oh, você não tá se segurando, não é? Mas o Alan fala: ei, você consegue ver aquele ponto preto pulsando? Atire lá. Shumiel fala: aquela coisa? Pode deixar. Em um instante, ele saca seu arco e dá vários disparos. Acerta o alvo facilmente. A mulher pergunta: a gente venceu? Acabou? Mas o corpo daquele monstro começa a inchar, deixando todo mundo surpreso. Aquele monstro parece que está prestes a explodir. Nisso aí o pessoal já gritou: evacuem todos. Todos evacuem imediatamente. O pratinha faz o contrário. Ele cerca toda aquela explosão com sua magia de água, assim protegendo toda aquela cidade. E o pessoal fala: ah, finalmente estamos a salvos. Um tempo depois, o pratinha ainda tá controlando a magia dele enquanto o pessoal tá reparando a cidade. Ele tá analisando o núcleo do demônio e ele pensa: isso daqui é igual o daquela vez. Shumiel já chega abraçando o Alan falando: baixinho, você é incrivelmente forte. O Alan fala: você tá muito perto, mas eu quero te perguntar uma coisa. Shumiel fala: ah sim, você mencionou isso antes, o que foi? O pratinho então fala: me conte sobre o rei das feras fantasmas na terra do povo da floresta. Qual sua aparência e o tipo de magia que ele usa, e eu posso conhecê-lo? O cara fala: calma, uma pergunta de cada vez. Mas ele regala os olhos como se tivesse lembrado de alguma coisa. Ele então cheira o cabelo do pratinha e ele fala: entendo, você tem cheiro de fera fantasma. Me conte, criança, alguma te disse alguma coisa? Então agora eu vou te contar um segredinho. A fera fantasma adorada pelo povo da floresta é o vento. O vento do pássaro do presente para o futuro. Ele é o rei da sabedoria que sabe de tudo no continente. Ele consegue ver até mesmo o futuro. Cuidado. Ele pode até mesmo estar escutando essa conversa. O pratinha fala: quer dizer... Mas o guardião continua falando: se eu falar mais alguma coisa, com certeza ele vai ficar bravo comigo. O rei estelar do povo da floresta sabe de todo mundo neste mundo. Isso é o que eu posso te contar. Se você quiser ver com seus próprios olhos, então você deveria participar do festival realizado a cada 50 anos na terra do povo da floresta. Se você conseguir derrotar nós, os guardiões, você terá uma audiência com o rei. O próximo festival é daqui 2 anos. Um time perfeito, baixinho. O que acha? O pratinha fala: não tem necessidade de esperar 2 anos. Bem aqui, agora mesmo. Eu só tenho que te derrotar, não é? Shumiel fala: você é realmente muito interessante. Mas foi mal. Derrotar só a mim não conta pra nada. A condição é enfrentar todos os guardiões. Você deveria ficar muito mais forte e voltar daqui 2 anos. E quando essa hora chegar, eu vou brincar com você, criança. Brincar comigo? Alan fala. Você não deveria levar tão na brincadeira. Eu definitivamente vou te vencer. Alguém grita: Alan. Pratinha fala: mestre? Ele se aproxima do mestre então e pergunta: veja, isso daqui não é daquela época, velhote? O mestre fala: eu acho que você tem razão. Shumiel chega falando: Klaus, há quanto tempo? O Klaus pergunta: você é um dos guardiões? Shumiel fala: ah, aquele pirralho se tornou um verdadeiro velhote, não é? O pratinha pergunta: pirralho? Como assim? Você conhece ele, mestre? O mestre então conta: eu lutei contra os 7 guardiões. Sim, eu participei do último evento, mas eu perdi para o senhor Shumiel logo ali. Shumiel fala: este baixinho aqui, ele era o seu aprendiz, não é? Mas alguém chega gritando: Shumiel. O mesmo fala: droga, tem alguém irritante vindo. Até mais. E sai correndo bem rápido. O pratinha fala: espera aí. Shumiel se despede e fala que vai estar esperando o pratinha lá na floresta. O pratinha fala: droga, eu ainda tinha mais perguntas. O mestre fala: então você pretende ir para o festival? O pratinha fala que sim. O mestre fala: os 7 guardiões são muito fortes, muito mais fortes do que você é agora. Eu mesmo não posso desafiar aquele festival, mas você será capaz de alcançá-lo? O pratinha, sem nenhum pingo de dúvida, fala sim, enquanto pensa: o rei estelar na forma de uma grande águia. Eu estou ansioso para conhecê-lo. Alguns dias depois, o mestre tá na sua sala. Ele tá pensando: esse é o mesmo material que a gente encontrou no laboratório do Malik. É difícil acreditar que foi trazido pelo povo da floresta, que reverencia
conhecia tanto as feras fantasmas. Se esse for o caso, alguém plantou isso. Alan, meu aprendiz, acho que a sua jornada vai ser mais exaustiva do que você pensa. Ele atende um telefonema perguntando o que foi. Alguém fala: mestre da torre, uma mensagem de emergência. Um exército de demônios está indo em direção à cidade do sul. Alguém toca uma pedra mágica com muita delicadeza. É o Pratinha que tá falando isso. Eu consegui. O Lucas pergunta se ela tá pronta. O Pratinha confirma enquanto pensa: essa pedra de mana de fera fantasma. Que tipo de magia antiga será que está guardada aí dentro? O Lucas fala: ei, deixa eu ver também qual é. Mas ele toma um susto e fala: espera um minuto. Você nem sabe que tipo de magia está aí dentro? Então você não pode usar ela aqui dentro, é muito perigosa. Mas o Pratinha já tinha usado a magia da pedra. Então todo aquele ambiente começa a brilhar muito. Mas parece que falhou. Só surgiu algumas bolhas. E o Pratinha pergunta: ué, o que aconteceu? Eu definitivamente consigo sentir uma quantidade massiva de poder mágico, mas parece que está escorregando pelos meus dedos. Eu simplesmente não consigo ter um bom controle sobre isso. Mas o mestre chegou falando: provavelmente exige um jeito certo de manusear. Quanto mais complexa e poderosa for a magia antiga, mais habilidade é necessária para extrair seu poder. Tudo o que se pode fazer é continuar tentando até pegar o jeito. O Pratinha pensa: agora que eu pensei nisso, aquela fera fantasma mencionou algo sobre ser difícil de manusear. E eu tava lá todo ansioso para saber que tipo de magia era. Mas eu ainda sou só um novato, não é? Mas o mestre fala que tem um assunto importante agora. O exército de demônios está se aproximando da cidade do sul. Estamos enviando reforços de magos de nível médio e superior. Então você vem também. Ele disse isso pro Lucas. O Pratinha falou: eu vou também. O mestre fala: desculpe, mas você poderia ficar aqui para trás dessa vez? O Alan pergunta por quê. O mestre fala: eu sei o quão capaz você é, mas tem algo me incomodando. O Pratinha fica pensando: por que ele parece tão ansioso assim? E na manhã do dia seguinte, os alunos estão conversando. Sim, um mensageiro acabou de relatar que o esquadrão de resgate chegou da cidade do sul. O Pratinha tá pensando: o mestre e os outros. Droga, eu queria ter ajudado eles. Ele chega falando: eu fui chamado aqui, alguma coisa sobre minha identificação. A garota fala: Alan. Ele fala: oi. Ela fala: você já se acostumou com a torre mágica? O Pratinha fala que sim. De repente, um alarme toca muito alto. A memória então fica vermelha, falando: aviso, fuga de prisioneiro confirmada. Nível de perigo alto. Todos os magos dentro da torre evacuem para a sala mais próxima imediatamente. O Pratinha pergunta: como assim uma fuga em missão? Alguém chega falando: ei, rápido, chamem de volta o senhor da torre mágica. A mulher pergunta: o que aconteceu? Quem é o prisioneiro? O cara fala: todos os guardas lá embaixo foram mortos. Quem faria uma coisa dessas? Por favor, chame o mestre Klaus. A mulher fala que vai ficar tudo bem. Ele precisa evacuar agora. O Pratinha então olha pra trás. Ele vai armado com seu grimório na direção oposta que os alunos estão correndo. Enquanto vai pensando: aquele que matou os guardas pode ainda estar dentro da torre. Ele nota que tem uma porta aberta e vai em direção a ela. Quando ele olha lá dentro, tem um velhinho de cabelo branco. E ele fala: você? O que você está fazendo aqui? Então é nos mostrado o Malik. O Pratinha já se armou com sua pedra de mana e o grimório. O velho fala: você é aquele pirralho de antes, não é? Aquele que ficou nos meus caminhos e nos meus planos. Um miserável de um escravo. O Pratinha pensa: o que tem de errado com ele? E o velho continua falando: um mundo para guiar o mundo ao seu estado correto. Foi o que ele disse. Ele disse que eu tenho o direito de fazer isso. O Pratinha pergunta: o que é que você tá falando? O velho ignora e começa a falar: eu vou provar o meu valor a ele. Você deveria se sentir honrado de testemunhar isso. Depois que eu massacrar até a última alma deste país, eu definitivamente vou me tornar o mais forte que existe, engolindo um núcleo de demônio ou uma pedra de mana. O Pratinha já tacou sua magia de água nele rapidamente. A magia acertou o Malik, mas ele já tinha engolido aquilo. A magia destruiu toda aquela sala, porém o Malik estava com uma energia preta em volta. De repente um buraco surgiu e estourou numa grande luz branca. O Pratinha consegue se levantar e o Malik tá rindo, ele tá rindo muito, mas agora ele está com uma aparência diferente. O Pratinha se pergunta: é mesmo aquele cara de antes? Com um simples salto ele já tá no outro lado, mas o Pratinha já se prepara e vai atrás dele falando: até parece que eu vou deixar você escapar. E então um aviso toca: emergência, todos os forjadores de grimórios usem seu próprio julgamento e subjuguem os demônios aparecendo na capital. Pessoas que não são fortes o suficientes vão proteger os civis. Defendam a capital a todo custo. O Pratinha pensa: que droga tá acontecendo agora? Ele pousa com sua magia de vento e continua correndo em direção à capital. Nem todos os alunos da torre mágica conseguem subjugar os demônios, mas eles já foram subjugados com uma magia de terra, que foi o Pratinha chegando. Ele nem para ser agradecido, e ele já tá percebendo que tem mais pessoas precisando de ajuda, então ele rapidamente já faz várias magias de terra, assim subjugando vários demônios de uma só vez. Então ele vê o velhinho falando: isso, o poder está fluindo através de mim. O Pratinha pensa: te encontrei, maldito. E o velho continua falando: agora mesmo eu poderia facilmente me livrar de uma fera fantasma. Se eu fizer isso, ele com certeza vai ficar feliz comigo. E ele dá ordem para os demônios: não deixe ninguém escapar. Um demônio já tá indo na direção de uma criança, mas um círculo mágico aparece debaixo dele, e todos os demônios daquele círculo são queimados pela magia do Pratinha, que chega falando: não se confunda, velho, o seu oponente aqui sou eu. Agora, com a
magia de vento, ele subjuga todos os demônios facilmente, mas já tem mais demônios vindo por trás dele. Com sua magia de fogo, ele também consegue se defender. E o Malik fala: o que foi? Você não será capaz de me derrotar nesse nível, mas talvez se você implorar pela sua vida, eu te faça sentir menos dor. O Pratinha fala: seu arrogante, eu acho que quem deveria implorar pela vida era você. O Malik fala: você continua um pirralho insuportável como sempre. Ataquem ele. Aqueles demônios não são páreo para o Pratinha. Outros magos chegam perguntando: ei, você tá bem? O pessoal reconhece o Pratinha pela cerimônia de Grimório. Eles estão conversando: o que é aquilo? É o líder dos demônios? É um monstro terrível. Ele está vindo. Todos se preparem para ativar suas magias. O Pratinha fala: espere, aquele é o Malik, aquele que escapou da prisão. O pessoal fala: você é só um aprendiz, fique para trás. O Malik tá falando: insetos como vocês não são páreos para mim. O Pratinha foi o único que percebeu o ataque vindo. O Malik lançou vinhas poderosas. Os outros magos já fazem suas magias: vento, fogo e água. O Pratinha usa magia de terra e consegue se defender, os outros magos não. As magias dos outros magos acertam o Malik. Ele tem sua cabeça decepada, mas continua sorrindo e rapidamente tem seu corpo reconstruído. Ele tá dando um sorrisinho muito pretensioso. O Pratinha tá pensando: ele conseguiu se regenerar depois daquilo. Aquela coisa, esse aqui é um demônio para começo de conversa. O que é aquilo ali? É gelo? Malik continua falando: eu estava errado. Pensar que eu nem precisava de algo como isso. Essa droga de magia antiga, quebrando aquela pedra de mana. O Pratinha já fica muito puto, falando: você. O Malik continua: ah, foi tão fácil colocar minhas mãos nisso. Eu não sabia o que era poder antigamente. Agora contemple este meu poder, e eu vou reduzir tudo a cinzas, incluindo todos vocês. Assim que eu acabar com vocês, eu vou destruir todos vocês, e vou destruir até a última fera fantasma deste continente, e me tornarei o Rei Estelar. Os magos já estão desacreditados, falando: isso é impossível, ninguém pode acabar com ele. Mas o Pratinha fala: não acabou ainda. E você, Malik, um pedaço de lixo como você, eu vou te mandar direto para o inferno. O Malik tá muito puto, falando: como se você algum dia pudesse me derrotar. O Pratinha fala: eu vou encontrá-las, as feras fantasmas, e também os reis estelares. O Malik acerta um golpe e pergunta: o que foi, pirralho? Cadê aquela sua marra toda? Mas o Pratinha tá concentrado na sua magia, pensando: um poder avassalador está correndo dentro daquela pedra. O Pratinha começa a compreender aquela pedra que foi dada a ele, e ele pensa: este poder que está correndo desenfreadamente, eu sinto um ser. O Malik está atacando ele e fala: morra, criança. E quando o Pratinha está prestes a ser acertado, sua magia é refinada instantaneamente, protegendo ele, e ele pensa: você vai me ajudar? É aquele lobo diante da biblioteca. Seu poder está residindo no Grimório. O lobo está ajudando o Pratinha a refinar sua magia, e o Pratinha está vendo o centro da magia, está quase conseguindo tocar na mana em si, e ele, sentindo toda aquela mana, se enche de motivação e pensa: não importa a quantidade de poder, eu com certeza vou domá-lo e tomar para mim. Não, esse poder já é meu, este é o meu poder. O Malik pergunta: que luz é essa? Os outros estão falando: o que é aquilo? O que está acontecendo? O Pratinha agora vê um mundo totalmente diferente do que via antes. Agora, nesse estado, ele está mais próximo de uma fera mágica do que de um mago. Transbordando magia, ele já vai preparando o seu feitiço.